Bom dia, amada igreja, paz com Jesus, amém? Glorificamos a Deus por mais esse dia, né? O Senhor nos concede aqui para já estar mais uma vez aprendendo a palavra do Senhor. Sempre, né, a nossa escola dominical é para que a gente adquira, né, mais conhecimento da palavra de Deus. Nós estamos aqui para isso. Deus nos trouxe, com certeza tem propósito na vida de cada um de nós. Nós glorificamos a Deus por essa oportunidade, né? Você estar aqui, Deus está te dando um tipo de gratidão para a gente, cada amanhecer, cada abrir de olhos e respirar. Tudo que o Senhor nos concede é gratidão em tudo. E nós continuando nossos estudos, temos vindo estudando o Sermão do Monte. Nós iniciamos lá no capítulo 5 e hoje nós já estamos no 7, a partir do verso 24. Nós estamos chegando ao fim, né, desses ensinamentos de Jesus, e logo em seguida já vai colocar em prática, né, aquilo que ele ensinou e determinou para os discípulos. Então diz assim a palavra do Senhor, repetindo, Mateus capítulo 7, verso 24. Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ira. O fim do Sermão do Monte. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava com quem tem autoridade e não com os escribas. Pai Santo, bendito Deus, nós louvamos, bendizemos, glorificamos o teu nome, colocamos diante do Senhor esse tempo, as nossas vidas, momentos, nossos pecados, pedimos graça e misericórdia, compaixão do Senhor para nós. Esperamos tudo na direção do Senhor. Estamos aqui com os nossos corações preparados, Pai, para receber os teus ensinamentos. Que nosso coração esteja conectado ao teu Espírito, Pai, para receber aquilo que é o melhor que o Senhor tem para nossas vidas, que é o nosso alimento espiritual. Pregamos todo o nosso dia, nossas vidas, a tua igreja que está reunida, não só nessa manhã, mas todo o nosso dia, nosso culto logo mais, esteja tudo sendo guiado e dirigido pelo teu Espírito, Pai, que tudo seja feito conforme o querer do Senhor, Pai, não nosso. Entregamos tudo nas mãos do Senhor, já cientes, Pai, que nós receberemos, já estamos recebendo e vamos continuar recebendo tuas bênçãos, as tuas promessas, Pai. Chegando nesse momento, esse tempo, Deus colocando na vida do Elton, que irá ministrar, que o Senhor escolheu para estar aqui, Senhor, que o Senhor usa Deus poderosamente como instrumento do teu Espírito, Pai. Entregamos tudo na direção do Senhor, já ciente da nossa vitória, Pai. Nós louvamos, te bendizemos, te glorificamos, no nome de Jesus. Amém.
Glória a Deus. Senhor, obrigado por essa canção, onde ela vai dizer que Tu és fiel, Senhor. A prova da Tua fidelidade é essa manhã. Nós podemos desfrutar dela, porque de fato a Tua fidelidade, a Tua misericórdia nos alcançou. Com isso, o Senhor nos dá o privilégio de contemplar o raiar de mais um dia. Nos concede fôlego nos pulmões, um abrir dos olhos, onde podemos dizer: obrigado, Senhor, por mais um dia. Estamos aqui nessa manhã para tributar ao Senhor a nossa vida. Fale conosco nessa manhã, nos ajuda, nos direcione e, como de comum, Senhor, tende misericórdia de nós. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, bom dia, a paz do Senhor. Amém. Que manhã maravilhosa, irmão. Uma mistura de frio com quente, né? Tá frio, irmão. Chega no sol, olha que maravilha. Olha, nosso Deus, esse Deus ao mesmo tempo que os profetas antigos dizem que ele é terrível, ele é maravilhoso, né? É meio que assombroso, né, irmãos? Muitas das vezes a manifestação dele. Lembra quando ele chega para Ezequiel, ele já chega dizendo assim: não temas, né? Não temas, irmãos. Esse é o nosso Deus. Querido, a gente vai continuar falando de Mateus, capítulo 7, bom? E aí a gente finaliza, tá bom? Mateus 7 hoje, que é o Sermão da Montanha, né? Aí a gente vai estar finalizando, em nome de Jesus. A gente finalizou, nós encerramos, melhor dizendo, domingo passado, falando sobre o versículo do 21 ao 23, né? Quem esteve conosco aqui domingo passado, nós falamos sobre a decisão entre as duas reivindicações do senhorio de Jesus, onde uma falsa e uma verdadeira, né? Onde nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. E conversando sobre esses versículos, foi nos feita uma pergunta, foi lançada uma pergunta para nós, e a pergunta foi assim: então, como que a gente conseguiria identificar aquilo que então, como obra, uma vez que essas pessoas aqui do versículo 21 ao 23 expulsavam demônios, profetizavam, milagres eram feitos a partir deles, mas Jesus vai dizer assim: eu nunca vos conheci. A afirmação de Jesus, quando ele diz eu nunca vos conheci, está dizendo assim: olha, é grosso modo, vocês nunca foram salvos, porque descarta-se essa ideia de perder a salvação do caminho. A verdade é que ou você é salvo ou você não é salvo, irmãos. Porque, assim, claro que duas vertentes teológicas, né, que ficam debatendo entre si, não por ser os seus fundadores, não por ser o João Calvino ou por ser o Jacó Hermínio, não. Acredite, se eles estivessem aqui, eles colocavam a mão na cabeça e falavam assim: gente, misericórdia, o que vocês estão arrumando? Tem nada a ver, porque essa discussão teológica ela veio surgir a partir dos seus discípulos, não foram deles, foram a partir dos seus discípulos que surgiu então essa ideia, né, de arminianismo e de calvinismo, né? E aí a gente fica tentando entender esse negócio, a gente não consegue entender esse trem direito, né? Calvinismo, né? Uma vez salvo, salvo para sempre. Arminiano, né? É que no meio da caminhada, o homem ele pode perder a salvação, ou ele pode escolher se vai ser salvo, se quer ser salvo, se não quer ser salvo. A gente não chega em lugar nenhum, a gente às vezes só debate mesmo. A gente fica traz um pouco daqui, um pouco de cá, né? E a pergunta é:
se foi tudo operado por ele, se foi Jesus que fez, ele está aqui no Sermão do Monte, ele está numa montanha, e dessa montanha, não demorando muitos anos pela frente, ele vai fazer com que essas pessoas que estão fixando os olhos aqui, ouvindo nessa montanha, olhem para uma outra montanha, onde tem uma cruz, onde tem um Cristo crucificado, porque o nosso alvo é Cristo, então nós só conseguimos ir a partir da cruz. E aí, como que um plano perfeito de Deus, operacional para salvar o homem, para redimir o homem, e no meio da caminhada esse homem vai perder isso, algo que ele nunca foi dele, que não é dele, porque de fato é porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ele é o início, ele é o meio, ele é o fim. Ele é a origem, ele é o sustentador e ele é o fim de todas as coisas. Então, assim, a gente fica aqui no meio desse negócio, a gente vai lendo, vai tentando entender. Aí a gente pergunta a alguns irmãos, os irmãos falam assim, você entendeu? Os irmãos falam assim, entendemos. Eu fico preocupado que a gente não consegue entender muito, os irmãos entendem com uma facilidade tão grande. Mas, pois bem, a pergunta que foi feita é essa. Então, como que esses homens fizeram, e aqui não é considerado como obra? E eu fui para casa pensando naquele negócio do que a gente conversou, foi teu Sandro que lançou essa pergunta. A realidade aqui é que esses feitos têm que acontecer, porque a partir do Sermão da Montanha, depois do Sermão da Montanha, um estudo que é bacana para acompanhar ele, é se a gente caminhar em Lucas a partir do capítulo 9. É que você vai entender todo o ensinamento sendo colocado em exercício, em prática. Então, é obra? É. A partir do fruto do Espírito. E o porquê que o deles aqui então não estava sendo, presbítero Rafael? É simplesmente porque eles estavam fazendo algo para receber ou para garantir uma justiça própria. É uma justiça própria, eles estavam fazendo toda essa obra e Jesus, por graça e por misericórdia, não com eles que estavam pregando, não com eles que estavam expulsando o demônio, não com eles porque estavam fazendo sinais de prodígios, ou até mesmo de maravilhas, que são os milagres. Não, isso aqui não é por eles, é pela fidelidade de Jesus com os ouvintes. É para com os ouvintes que estavam os ouvindo, é pelo coração daqueles que estavam ali recebendo a pregação, recebendo a palavra, recebendo todo aquele conforto espiritual. Então Jesus estava fazendo com que, permitindo que fosse feito no nome dele e que os resultados acontecessem. Mas não é por causa desses homens que estavam aqui certos e dignos, não, porque eles estavam fazendo isso em uma justiça própria. Mas Jesus permite por causa dos seus ouvintes. É por isso que ele permite. Porque quando ele disse, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. No fim, há um único fundamento para a salvação. Não é a mera confissão verbal e nem obras espirituais, mas conhecer a Jesus e ser conhecido por ele. É a nossa ligação com ele, pelo dom da fé que ele nos dá, que garante a nossa salvação. Ligados a Jesus, estamos seguros. Sem ligação com ele, todos os milagres e grandes obras não provam nada. Irmãos, é muito bonito mover nos dons, sabe? É muito bonito. Você vê uma pessoa que move nos dons, coisa extraordinária. Mas eu disse e volto a repetir, dons não salvam. Dons não é passaporte carimbado. Como também já disse para vocês, os dois sacramentos que nós temos dentro do protestantismo, né? Que é batismo e Santa Ceia. São evidências, tá? Mas a gente tem que entender que o fato de ser batizado, oh glória, passaporte carimbado, estou salvo. Não, não, querido. Tem muita gente aí batizada, independe de qual é o batismo. Imersão, aspersão, eu sempre esqueço o nome do outro, né? São 3, né, tipos de batismo. Aspersão, imersão e qual que é o outro?
São três, né? Tem um que vai aspergir a água, né? Aí tem um que vai mergulhar e tem o outro que vai só jogar a aguinha na cabeça. Depende deles. Ah, porque eu fico preocupado, né? Por exemplo, quem aqui dos irmãos aqui já tiveram oportunidade aqui, da turma aqui, já foi batizado lá na Cachoeira dos Pregos? Sabe onde é, não? Perto do Parque da Cachoeira ali, ó. Para baixo do Parque da Cachoeira. Na ponte ali, onde a gente vai para aquele sítio lá do Retiro. Ali, de vez em quando, a gente fazia batismo ali, né? Ninguém aqui passou por lá, não, né? Quem aqui foi batizado de água corrente? Isso. Quem foi batizado em piscina? Beleza, então. Quem batizou na água corrente, se foi lavado seus pecados, eu tô com dó de quem tomou banho lá embaixo naquela água, então, né, irmão? E quem foi batizado na piscina, depois que acabou o batismo, então teve que jogar água fora, então. Entende? Então, é isso que eu tô querendo dizer, irmão. A ideia de pecados, né, lavado, nasceu um novo homem, isso tem a ver com nós, tem a ver comigo, postura, conduta, caráter, comportamento e tantas outras coisas. Entende, irmão? Efusão, isso, efusão. Então é aspersão, imersão e efusão, né? E se fosse para falar desses três, se é que nós estamos aqui falando a respeito de ser purificado pelo pecado, então a gente vai ter que chegar num bom senso aqui de que os três são suficientes, mano. A gente tem que chegar nesse bom senso aqui. Claro que a gente não pega isso como via de regra nem como doutrina, mas teria que ser, porque a igreja presbiteriana batiza criancinha. Porque eles usam aquilo que nós chamamos de confissão de fé, que é a partir da ideia em que aquele ser humano está pronto, ele vai então fazer com os seus próprios lábios a confissão de fé, correto? E a igreja católica eu já padrinhei. Quem que já foi padrinho de menino pequeno que foi batizado na igreja católica? Eu fiz até curso já, mano. Fiz até o curso na época da minha sobrinha. Eu sou tipo padrinho, né? Fiz até o curso na época. A gente foi lá, fizemos, tudo belezinha. E assim, o ensinamento é muito importante, tá, irmãos? Ó, você como eu tô falho, né? Porque você como padrinho, aqui, você tem que ajudar os pais. Substituir o pai e muitas das vezes está auxiliando o pai também no ensino, na educação ali daquela criança, né? Não é somente aquilo ali de um rito. Mas tudo bem, batizou. Se batizou crianças, já que nós estamos trabalhando aqui a questão do sangue de Jesus, se pegou um pouquinho ali daquela água como simbolizando o sangue e aspergisse um pouco daquele sangue ali, seria o suficiente para purificar do pecado? Com certeza. Se era o de esqueci o nome, efusão, né? Que seja pegando a água, jogando na cabeça, não sei qual deles que é, ou que seja em imersão, todos os três são suficientes para que o pecado seja purificado. Então a ideia não é essa. O que Jesus está querendo dizer para nós, de fato, é que nós precisamos de ter um relacionamento com Ele. Nós precisamos mover nos dons, é maravilhoso. Eu já vi coisas assim que eu fiquei de boca aberta. Nossa, Deus, pensa, irmão. Mas também o que eu já vi também dessa turma também fazendo atrapalhada também não é aos montes. Isso acontece muito aqui na região, isso lá pro lado do Rio, né? Naquela moçada lá, isso não acontece, não. Aconteceu algumas só que o Douglas comentou aqui, mas não acontece tanto pro lado do Rio, não. Isso acontece muito aqui em Patinga. Vi um pessoal de Vitória aqui, irmão, pensa numa galera boa. Meu Deus do céu, só deixou rastro. Por onde passava assim, deixava um rastro. Revelava demais, mas quando era para pregar, agarrava que não conseguia mexer dentro do texto, não conseguia fazer uma menor que seja explicação ou aplicação um texto mais simples que você pensar, eles tinham dificuldade nele. Mas quando era para revelar, eles eram bons demais. Meu Deus do céu. É isso que eu vejo, que eu te digo, que eu sei, aquela coisa toda, irmão. E é nome, é CPF, é endereço. Irmão, se eu falar pra você comigo, tá? Aconteceu comigo uma vez. Eu estava no culto, e eu no culto lá, aí a gente era presbítero na época, a gente estava sentado no culto, o pregador começou a pregar. E assim, e o pregador, assim, nos dons, irmão, pensa. Até que esse também, ele era bom de Bíblia também, bom de Bíblia. E ele um dia, ele pregando, e de repente ele soltou uma lá e assim, e começou a ver o número do telefone.
vou falar o nome que usa dele, não, porque senão vocês vão saber quem é. E Deus começou a mostrar ele num telefone, e ele mandou alguém do lado anotar o número do telefone, e foi anotando, e depois ele pegou o nome também, mandou anotar, e no culto ligaram, e de fato era a mulher mesmo. E a mulher era até professora de um dos meninos que estudava, que estava no culto lá. Aí depois ele foi, pregou, e depois ele falou assim, moço, você mostrando aqui a placa de um carro. E começou, e ele fala e alguém anota, e de repente anotou a placa do carro e não tinha ninguém que era dono daquele carro, e foi caçando, não tinha ninguém dono do carro. E eu falei, e fui olhando e falei, irmão, está aqui na igreja. Eu olhar para o público assim, eu falei, deve ser eu então. Eu pensei, deve ser eu. Só que eu não sabia a placa do meu carro. Eu falei, como é que eu vou saber? Aí peguei o documento no meu bolso, aí eu olhei, era a placa do meu chevetinho. Falei, só eu, irmão. Ele falou desde comigo assim, não tem que ver. Ele falou desde comigo assim, olha, Deus quer te dar um carro melhor. Deus quer te dar um carro maior. Ele só não te deu ainda, porque você não tem lugar para colocar esse carro. Vocês acreditam que meu chevetinho dormia na rua, irmãos? Eu morava na rua Cravo aqui, no final da Cravo, lá em cima, naquela. O vô da Priscila tinha comprado uma casinha, insistiu, a gente foi morar lá, e o meu carro ficava na rua, no cantinho assim. Ele falou assim, mas o dia que você providenciar uma garagem, Deus vai te dar um carro melhor. Então, mano, não demorou muito, eu mudei de casa, meu irmão. E de fato, né, Deus deu um carro melhor mesmo. Então, sim, mas é uns negócios, irmãos, assim. Claro que eu admiro, eu até às vezes tento entender uma situação dessa, né, dessas pessoas assim, que vivem nessa proposta, mas eu fico preocupado o que isso edifica a igreja, né? Eu fico preocupado na questão das almas, né? Isso é só para. Fala a verdade, irmão. Que dia eu me achei que é dia. Nossa Deus, eu falei, Deus sabe ter o chevetinho que eu tenho, irmão, dá para você ver. Até a placa do meu chevetinho, Deus sabe. E às vezes eu não estou dando muita importância para o meu chevetinho, eu tenho que tomar um pouco mais de cuidado, né? Imagina então, imagina se olhei para o presbítero Carlos Cunha agora, eu pensei que, imagina o presbítero Beto, se aparece um camarada desse e fala assim, agora, irmãos, eu vou ter que revelar a placa do carro. Imagina você começar a falar dos carros do presbítero, ele tá pego, então não tem culto não, hein? Não tem culto não. Se você tiver que falar da garagem do Cunha, acabou, vai ficar o dia só falando da garagem do Cunha. Então, sim, irmãos, o que eu estou querendo dizer, irmãos, é que o que prova a nossa intimidade com Deus, o nosso relacionamento com Deus, a nossa vivência diária com Deus, é o nosso dia a dia, é na nossa simplicidade, é no nosso simples cumprimentar, é no nosso relacionamento um com os outros, trabalho e quer que seja. Mas diante dessa afirmação de Jesus, que é algo muito sério, né? Para a gente fechar aqui, além disso, essas não são pessoas que perderam a salvação. Em vez disso, elas nunca a tiveram. É por isso que Jesus disse: Eu nunca vos conheci. Então, irmãos, não é pessoas que eram salvas, né? Ah, tropeçou no meio da caminhada. Não, justiça própria faz isso com o ser humano. Faz ele ficar cego, sabe? Essa ideia de mérito. É igual eu falei quinta-feira. Lembra do doutor da lei lá? Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Você não faz nada. Você não precisa de fazer, porque ele já fez. Não é eu que faço. O cordeiro já foi preparado desde a fundação do mundo, irmãos. Não tem nada do que possamos fazer em questão a isso. Mas nós podemos dar uma resposta uma vez que nós somos alcançados por ele. Aí é diferente, tá, irmãos? Mas vamos aqui, capítulo 5, a partir do versículo 24. É onde a gente finalizou. Alguém quer ter algum comentário para acrescentar a respeito dessa proposta aqui? A respeito de nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrar no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai. Alguém tem alguma coisa para falar? Pois não, Júlio. A palavra dom no original, ela significado dela é presente, tá? Então, quando a gente move os dons, nós estamos em algo de Deus, porém os dons só não se movem
possível você se movimentar em vários dons, que está na Bíblia. Você pode ter um dom de cura, um dom da palavra, você pode ter um presente de Deus. Porém, se você não treinar o seu coração a ser realizado no Evangelho, ele não pode ficar. Então, qual é o grande tabu dele? É que a gente se define a pessoa que tem o dom, que essa pessoa é a pessoa que pode viver, e dom não é a mesma coisa. Uma coisa é você se desenvolver de dom, outra coisa é você desenvolver os frutos do Espírito. E o dom também, ele não significa que você é salvo. Ele é um presente da natureza, uma dádiva. No original lá, você vai ver claramente que fala de dom, do Espírito, são presentes que ele dá para a igreja. Né? Existe um autor que fala que Deus nos homem com a graça e amor, e Deus nos presente o dom. E nós, com gratidão, deveríamos dar um caráter para ele. Então, então, Jesus está falando em igreja de Corinto. Corinto é um grande exemplo disso. Porque era uma igreja que ela gabaritou os dons, Paulo exalta essa igreja que estava no dom, porém não era só progresso. Ela tinha problemas de difusão, de moralidade sexual, os irmãos se levantavam com cigarro, que era contra o estudo do Espírito ali. Então, esse é um grande exemplo de fato, nós podemos fazer muitas coisas no dom, mas sem nosso coração do Evangelho, não vai ser possível. O problema todo é que nós queremos usar como termômetro para medir a espiritualidade de uma pessoa a partir dos dons, a partir da pregação, a partir dele ser um bom orador. Isso não mede a espiritualidade de ninguém, na verdade. A igreja de Corinto, o próprio Paulo, né, quando vai falar sobre a ceia da festa do amor, ele diz, olha, gente, o negócio aqui está tão ruim que as vossas reuniões está fazendo mais mal do que bem. Então, assim, né? E é uma igreja, eu fico pensando, uma igreja pentecostal, a igreja de Corinto. Pensa, irmão, ó, um irmão lá no canto do outro, né? Agora é minha vez, o outro não deixava. Né? Irmão, pelo amor de Deus. Houve um tempo aqui, né, em Ipatinga, teve isso também, às vezes estava pregando assim, aí de repente no meio do culto alguém se levantava e começava a profetizar, eu falei, meu Deus do céu, está errado, porque não é isso que a Bíblia está dizendo, né? Porque a maior revelação é a palavra, né? Claro que houve situações em que a pessoa levantava do banco e começava a falar em línguas, aí o pregador que estava aqui com autoridade, ele interpretava e dali Deus falava para a igreja, beleza, mas acalmava. Mas na grande maioria, é assim, irmãos. Talvez aqui você já foi num culto desse, e eu também já fui. E de repente está no culto, e aquele negócio está um mover intenso, né? Não sei muito bem de quem, mas um mover intenso, e glória a Deus, e aleluia, o povo pulando, o povo rodando, aquela coisa toda, tal. E pronto, acabou o culto. Aí lá fora todo mundo conversa, nossa, que culto bom, que culto gostoso, que culto maravilhoso. Aí quando você pergunta assim, qual foi a palavra? Irmão, a palavra, eu não sei qual que foi, não. Mas o culto foi bom. Uai? Hã? Irmão, eu não prestei atenção na palavra, não. Mas o culto foi uma bênção. Mas como que esse culto foi uma bênção? Sabe quando o culto é uma bênção? É quando a palavra fala no meu coração. Sabe o quanto o culto é uma bênção? É quando finalizou aqui, eu passei por aquela porta lá, ó, aquela porta de vidro, eu passei por ali refletindo. É quando aquele negócio mexeu comigo. Quando me deu uma pancada, quando me deu um cruzado de direita, sabe? Não vou falar do antes, não. Aquele do mais bravo, do Mike Tyson, sabe? Quando te deu uma cepada de direita, você falou assim, rapaz, eu preciso tomar vergonha na minha cara. Esse culto foi bom. Esse culto foi bom. Agora o culto que massageou meu ego, que me fez eu chorar. Não, mano, não. Eu preciso ser confrontado. Esse culto é o culto meu, é o culto que eu sou confrontado. Sabe? Aí sim. Porque senão, irmão, vai ficar muito bom, né? Aí a gente está aí desfilando com um presente de Deus e nos perdendo por causa desse dom, né? Então não. E toma cuidado, porque lá na missão, lá dos 12, quando Jesus vai destiná-los,
Esquece não, irmão. O Judas também está lá. Não esquece, tá? O Judas andou também operando. O que Jesus está falando aqui em Mateus 21, 23, do capítulo 5, é o que a turma toda vivenciou lá. Ó. Mas vamos aqui agora para o capítulo 24. É 7, perdão, é o capítulo 7. Eu falei errado, tá? É capítulo 7, 24, isso. É porque a gente fica na ideia do Sermão da Montanha quando começa no capítulo 5, né? Aí, eu também nem sei se eu falei capítulo 5, é porque nós estamos sempre nesse capítulo do 5 ao 7. Pois todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras, quais palavras? Todas as que Jesus falou, do capítulo 5 até o capítulo 7, versículo 23. Todas essas palavras. A gente tem que estar sempre em mente, quando está lendo Mateus, do capítulo 5 até o capítulo 7, é que Jesus está em um monte e tem uma multidão ouvindo e ele está ensinando para essa multidão. A gente sempre tem que ter em mente que esse é o que nós chamamos de Sermão da Montanha. Tá? Jesus em um monte ensinando e a toda aquela multidão está maravilhada. Eu não sei quanto tempo que ele ficou ali ensinando aquela multidão, tá bom? Todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Pode prosseguir. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu porque foi edificada sobre a rocha. Próximo. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Percebe que sobre todas as duas casas, sobre as duas construções, acontece a mesma coisa. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa. E ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos só finalizar esse capítulo, pode ir passando. Quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, e não como escribas e nem fariseu. Não como os escribas e nem como os fariseus. A gente está tão ligado a escriba e fariseu, irmão, que parece que eles viraram até uma dupla agora, né? Irmãos, o que é que a gente tem aqui, queridos? É a decisão entre dois construtores e seu destino. Jesus está dizendo aqui que ele vai comparar como prudente aquele que edifica a casa sobre a rocha. Irmão, se a gente usar aqui o meio da arquitetura, os projetos eram o mesmo. O projeto arquitetônico é o mesmo. Eu acredito que a dificuldade desses dois construtores aqui, talvez foi aquilo que nós chamamos de a planta baixa, né, e a fundação. A dificuldade deles estão aqui. Projeto acabado, o projeto em 3D, digamos assim, a foto da rua, o projeto é o mesmo, né? Tá ali o Everton, né, que é corretor, e ele é que pode falar melhor por conhecimento de causa. Por quê? Porque o Everton ele tem acesso a muitas construções, desde da mais simples até a mais luxuosa. E acredito que o Everton ele tem percebido acabamentos e acabamentos. Tem casa que as pessoas às vezes chamam ele, eu estou precisando de avaliar, estou querendo vender, queria saber se pegar. Aí ele olha assim, o negócio está tão complicado, ele diz, meu irmão, eu te agradeço, mas pelo que você está me apresentando aqui, eu não consigo pegar para poder vender, porque o valor que você está querendo que eu te dou de avaliação aqui não é compatível com o que você tem aqui, você vai me complicar. Eu estou construindo um nome, porque isso não é que a gente já tem, mas a gente está sempre construindo um nome. Então, se eu colocar meu nome nesse negócio aqui, vai ficar ruim para mim. Então, aqui, eu te agradeço aí, mas eu não vou aceitar, não. Porque é muito parecido com uma casa edificada sobre areia.
Aí tem construção, agora chega e fala assim, irmão, eu estou vendendo essa casa aqui, eu tenho aqui um projeto para mais 4 lajes aqui para cima, e de repente o camarada vai começar a avaliar o projeto, vai ver, rapaz, mas a sua fundação aqui foi feita com 5,16, como é que nós vamos colocar 4 lajes aqui para cima? Pelo amor de Deus, me ajuda, irmão, você vai matar os outros com esse negócio aqui. A gente vai lembrar um caso que foi notícia aqui, no Cidade Nova ali, sentido de Moeiro, um prédio que caiu ali, né? Vocês lembram que estava em construção? O prédio caiu. Isso é a dificuldade da fundação. Irmãos, isso é o que nós chamamos, como Jesus chamou aqui, é insensatez. E nós, na nossa vida, na nossa caminhada cristã, se nós não tomarmos cuidado, nós vamos andar pelo caminho da insensatez, irmão. Nós vamos andar como insensatos. Porque Jesus diz, aquele que ouve estas minhas palavras, são as palavras do capítulo 5 até o capítulo 7. Se você ouvir e praticar, você vai ser comparado ao homem prudente. Qual é o prudente? Aquele que edificou a sua casa sobre a rocha, porque não está edificando pensando no tempo presente, mas ele está edificando pensando no futuro. Irmãos, nós vivemos aí, parece que foi ano passado, esse vento que passou por aqui, ano passado, irmão, casas que estavam aí com os seus telhados intactos há 15, 20 anos. Ou houve agora um vento de uma forma que a gente não presenciou ele ainda, que tirou muito telhado. Eu tive no Veneza, no Caravelas ali, irmãos, o vento pegou um telhado, estava lá há mais de 15 anos naquela casa. O vento pegou o telhado, fez isso, pegou o telhado, desceu com ele, colocou ele em cima de uma oficina lá embaixo. Telhado por completo. Por completo. Então, o que nós estamos aqui é que Jesus diz assim, olha, sempre vai descer chuva, sempre vai ter transbordar de rios, sempre vai ter ventos fortes, mas o que nós precisamos é aonde que nós estamos firmando a nossa casa. E aqui não é a proposta aqui não é nem a construção em si, é a fundação. Irmão, aonde nós estamos fundamentados? Qual é de fato a nossa doutrina? Nós estamos numa doutrina bíblica? Nós estamos firmados em uma doutrina de homens, como diz parece que é o apóstolo Paulo que está falando para uma das igrejas. Irmãos, existem 3 tipos de doutrina. Doutrina bíblica, doutrina de homens e doutrina demoníaca. Irmão. O Paulo fala sobre isso aqui. E nós estamos firmados aonde? A Bíblia continua sendo a nossa regra de fé e prática, irmãos. O nosso estatuto da presbiteriana renovada, você que talvez ainda não o conhece, um dos parágrafos dele é, quando você vai se fazer membro dessa igreja, você ser fiel a esta igreja, enquanto ela for fiel à Bíblia. A nossa fidelidade para com a igreja do Senhor é de acordo com o quanto essa igreja, essa instituição, ela é fiel com a Bíblia. Irmãos, a gente tem que pensar nisso. E é por isso que nós precisamos de fortalecer cada vez mais os nossos ensinamentos de uma forma teológica. Nós precisamos de ter uma teologia sólida. Como igreja do Senhor, como presbiteriana renovada, nós precisamos de falar a mesma língua. A Bíblia tem que continuar sendo a nossa regra de fé e prática. Nós precisamos de continuar com o nosso fundamento, irmãos, e a gente percebe, quando você percebe os grandes arranha-céu, fala a verdade, quem passa pelo shopping, vê aquele prédio construído, que prédio bonito, irmãos, aquele prédio ali próximo, paralelo ao shopping ali, um prédio bonito, colocaram um LED nele, iluminação bacana, mas aquela estrutura para ficar de pé por muitos e muitos anos, ou talvez por séculos e mais séculos, depende muito da fundação. E a fundação é algo que você não vê, porque não está externo, está interno, irmãos. Então o que nós precisamos é isso, ter um fundamento sólido, uma fundação sólida para pode ventar o vento que ventar, pode descer a chuva que descer, pode vir as inundações que vier, mas o nosso coração está firmado no Senhor, irmãos. A nossa vida está guardada nele. Irmão, porque se não for nesse fundamento, eu fico pensando como que aqueles homens deram a vida deles.
Como que aqueles homens então entregaram a vida deles, irmãos, se não for baseado nesse fundamento, se não for nessa certeza? E essa é a verdade. Jesus vai comparar um homem sábio que construiu a sua casa sobre a rocha. A ilustração de Jesus sobre os dois construtores, cada casa parecia igual por fora. O verdadeiro alicerce da nossa vida geralmente está oculto e só se revela na tempestade. E poderíamos dizer que as tempestades vêm tanto do céu, que é a chuva, quanto também da terra, que são as inundações. Né, irmãos? Essas são as tempestades da vida. E o artigo costumava denotar não somente uma rocha individual, mas uma categoria, uma base rochosa, segundo Bruce, né? O sábio e o tolo se dedicavam exatamente às mesmas atividades e, em grande medida, alcançaram o mesmo objetivo. Ambos se propuseram a construir casas. Ambos perseveraram na construção, ambos terminaram suas casas. A semelhança entre eles é muito considerável, segundo Spurgeon. Bom, projeto pronto para vender? Duas casas. Mas essa aqui está por 500 mil, esse aqui está pedindo 650. Peraí, se eu comprar essa de 500, eu vou economizar 150 mil, ainda consigo melhorar minha área gourmet, talvez colocar uma piscininha que lá não tem. Olha que chique, né? Talvez. Só que o segredo está no fundamento. O segredo está na fundação. E vamos ser sinceros, qual que é o nosso maior erro aqui? É a nossa rapidez, irmão. Nós queremos ser rápidos demais. E aí, qual casa que se construiu mais rápido aqui? Uma ideia lógica para nós aqui. A que foi construída sobre a rocha ou a que foi construída sobre a areia? Pensa comigo, irmão. Na rocha. Vamos começar a pensar, peraí, construir uma casa na rocha? Para começar, tem que chamar um especialista para poder furar essa rocha. De repente eu não vou fazer sapata. Talvez eu possa, se eu for um camarada mais inteligente, como muita gente faz hoje, eu posso fazer só um lajão. Né? Porque tem a ideia de faz um lajão. No geral, se faz uma laje de 30 centímetros, quando é na terra. Mas como essa aqui está sobre a rocha, eu posso fazer uma laje de 15 centímetros. Beleza. Aí o cara vai sobre a areia, a ideia dele é de fazer um lajão também. Em vez de fazer um lajão considerável, 30 centímetros, está na areia, tem que chamar um construtor melhor, tem que fazer aquilo que a gente chama de agulha. Né? O que é agulha? Contrata um camarada contrado, ou com uma máquina, e ele vai furar uma quantidade bastante para dentro da terra, colocar um vergalhão, encher de concreto e fazer como se fosse umas colunas, mas enterradas. Lamembé fazia muito disso. O projeto da igreja que foi feito foi pedido para isso, por causa daquela estrutura. Aí conversei com o pastor, falei, pastor, a gente pode reduzir esse negócio aqui para menos da metade, para fazer um projeto mais simples, porque o sonho aqui está bonito, mas está muito longe da gente conseguir realizar ele. Irmãos, se a gente consegue executar o projeto que foi enviado aqui para lá, para Imbé, irmãos, é uma maravilha. Mas estava longe da nossa realidade, sabe? Um povo mais simples. Aí o pastor falou, não pode. Eu falei, então tá bom então, pastor, então a gente vai começar. Aí, irmão, pra você ter ideia, tinha ferragem lá, irmão, vergalhão que tinha lá, 3/4. A ferragem é vergalhão 3/4. 3/4. Tinha umas 20 e poucas barras vergalhão 3/4. Lembro disso como se fosse hoje. Falei, pastor, conversei com o pessoal do depósito. Eles falaram que compra a ferragem e me devolve, me dá uma ferragem mais fina, 3/8 e 5/16. Pode? Pode. Então, mudamos o projeto todo. A igreja agora já tá acabada, já deu o William mandou o vídeo, já bateu contra a piso, rebocou por dentro, agora vai dar uma próxima arrancada para estar colocando as portas, para estar finalizando. Porque a gente teve que reduzir o projeto, mas o fundamento não se pode abrir mão dele. Claro que nós não fizemos naquela espécie de agulha. Chamei um rapaz local, ele avaliou o terreno, foi furar a sapata lá, irmãos, duro demais na coisa para poder furar, e aí fizemos uma sapata lá de 80 por 80. Levantou. E Deus abençoe que quando descer a chuva, né, continua de pé, irmão. Mas o que nós estamos dizendo aqui é que construir sobre a areia é muito mais fácil, irmãos. É muito mais rápido, é muito mais prático. Mas futuramente vai ter dor de cabeça. E quantos de nós, muitas das vezes, irmãos, na nossa vida espiritual, não nos preparamos? Irmãos, a gente está lendo Levítico, né? Quem aqui está acompanhando a leitura? Que bênção, glória a Deus.
Vocês viram lá em Levítico, para os homens também, mas principalmente para as irmãs. Vocês viram lá em Levítico, quando vocês caminhar agora a partir do capítulo do de hoje, aqui, se não tomar cuidado, só de ler já fica depressivo, irmão. Por que você está falando isso, presbítero? Por quê? Porque tem um determinado momento, quando você vai fazer a cerimônia de purificação, tanto do leproso como de alguns outros lá, tem um determinado momento que você precisa de rapar todos os pelos do seu corpo. E faz questão de dizer assim ainda, olha, para não ficar desentendido, inclusive a sobrancelha por cima do olho. Ainda faz questão de falar ainda. Irmão, você já parou para imaginar? Você diante de um espelho, irmão. Só pensa comigo, diante de um espelho. Você está vendo esse cabelinho que você se maravilha tanto dele? Sobrancelhinha feita, né, mano? Imagine você diante do espelho. Sabe por quê? Porque muitas das vezes, eu imagino, Levítico é para mostrar para nós a miséria do homem. Não do homem, mas a miséria do ser humano em si. Um ser que está se envaidecendo tanto, mas tanto, que está se perdendo. De tanto se envaidecer que ele está se perdendo. Irmãos, é só a gente parar para ver as nossas conversas. É só você parar. Você não sai de uma conversa de meia ou de 1 hora sem falar de alguma coisa que não está bem. Nossa, eu estou precisando mexer nisso aqui, sabe? Nossa, eu não sei não, mas eu acho que essa mancha aqui está aumentando, porque eu vou ter que caçar um... É dermo, né? Eu vou ter que caçar um dermo para ver o que está acontecendo comigo, porque... Aí, vocês já pararam para pensar que o negócio está mais ou menos nesse nível, irmão? Está faltando uma profundidade nesse fundamento nosso. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos perder. Eu não estou falando, irmão, que isso é errado. Não, não é isso, irmão. Eu estou preocupado com o excesso. É isso que está me preocupando, irmãos. É isso que está me preocupando. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos nos perder nesse excesso, se é que nós já não perdemos, sabe? Então, o que está dizendo para nós aqui? Desceu chuva sobre as duas casas, irmão. Desceu chuva sobre as duas construções. E o que aconteceu com uma, aconteceu com a outra? Pode ser que talvez aqui não está passando, mas pode ser, o texto não está falando, mas pode ser que talvez o vento foi tão forte que levou algumas telhas da casa edificada sobre a rocha. Tudo bem, mano. Pode ser que aquela enxurrada bateu tanto de frente que conseguiu penetrar e talvez conseguiu atingir uma pequena parte daquela casa. Mas o que eu estou querendo dizer é que depois que passou a chuva, depois que o rio acabou de ir embora aquelas águas, depois que as inundações passou, depois que o vento passou, por mais que gerou-se alguns pequenos danos que são reparáveis, aquela casa continua de pé, irmãos. Quantos de nós na nossa vida, que nas tempestades da vida, não deixou algum dano em nós? Mas não foi para destruir, foi para nos fortalecer cada vez mais, irmãos. Foi para te fortalecer. Pensa comigo aí, uma das bravas que você passou. Pensa numa tempestade brava que você passou, irmão. Pensa numa provação, pensa numa luta, pensa num vento que soprou aí. E você pensou que você assim, rapaz, agora não tem jeito não. Jesus, agora não vou aguentar não. Porque esse vento aqui está demais, Jesus. E de repente o vento passou e você está lá alegrando, glorificando e exaltando o Senhor, porque você está aí de pé de novo, irmão. De fato, porque o Senhor é bom e porque a sua misericórdia dura para sempre. É isso, irmãos. Então você tem que entender isso. As chuvas vieram. As enchentes sopraram. A chuva desceu, vieram as enchentes, sopraram os ventos e bateram contra a casa. É uma tempestade, chuva, enchente e vento. Era o máximo em poder para gerações que não possuíam, né, vamos falar de hoje, armas nucleares. Hoje, para nós hoje, chuva, enchente e vento, tranquilo. Por quê? Porque hoje nós estamos muito bem equiparados a isso. Olha o quanto de avanço que nós tivemos nas nossas fundações, nos nossos arranha-céus. Então, hoje está muito tranquilo.
né? Quem aqui talvez não teve oportunidade, mas talvez já ouviu falar, existe lá em Gramado uma construção lá que é chamada de Sky Glass. É algo, né, do pessoal que veio de fora construir, e lá tem como título a passarela de vidro. Não pensa num negócio top. E seguro, porque está lá até hoje e não caiu. Por quê? Por causa dos recursos que se tem. Mas para os dias aqui, irmãos, isso aqui era muito para eles. Hoje nós temos medo de arma nuclear, que se soltar uma por perto aqui não sobra ninguém. Bomba, né? E tantas outras coisas. Mas para esse tempo aqui, esse era um poder muito grande e intenso, que era chuvas, incêndios e ventos. Hoje não, hoje nas dificuldades, hoje nós reclamamos por causa da chuva, que traz um alagamento aqui na nossa avenida principal aqui, né? Pouco acima aqui mais próximo aqui, acima do posto de gasolina, até no posto de gasolina sofre muito com isso. E a gente fica chateado, aquela coisa toda reclamando. Mas o volume é muito grande, de repentemente, aquilo que nós temos de fluvial consegue resolver a situação, depois vem um caminhão, pipa, lava aquele que sobrou ali para lavar, beleza. Mas pensa nesses dias aqui, mano. Não tinha nada desse recurso, mano. Então isso aqui era muito preocupante para ele. Mas o que Jesus está mostrando para nós, ele não está tão preocupado em nos falar da construção, mas está preocupado em falar sobre nós. Que nós precisamos de ser prudentes para conosco. Com a mesma prudência que um construtor tem para entregar um projeto sólido, confiável e sustentável na nossa vida espiritual, nós também precisamos de ter essa preocupação de ter uma vida sólida, uma vida confiável, uma vida sustentável. Simplesmente isso, irmãos. Todo aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica. Ouvir a palavra de Deus por si só não basta para nos dar uma base sólida. É necessário que também a pratiquemos. Grande será a nossa queda se não o fizermos. Cometemos o pecado que certamente nos encontrará, o pecado da inércia. Quantos de nós, irmãos, muitas das vezes, somos negligentes? Não nos atentamos. E se não tomar cuidado, versículos acima, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade do meu Pai. Irmãos, o sermão da montanha, ele é vitalício para nós, se nós conseguirmos vivê-los. Não vou falar na sua totalidade, porque eu sei a dificuldade que todos nós temos, mas nós precisamos. Nós precisamos. Como que a gente conseguiria para esse tempo, hoje, trazer uma proposta bem significativa, se tratando de igreja, se tratando do corpo de Cristo, se tratando de vida cristã, entre os irmãos que se levantem para poder falar. Uma proposta bacana sobre uma pessoa ser prudente e sobre uma pessoa ser imprudente na sua vivência e na sua prática. Como que a gente conseguiria distinguir? Como andar no caminho da prudência? Ou como que é andar no caminho da insensatez? Qual é os caminhos que o prudente precisa andar? E qual é os caminhos, ou o caminho, que o insensato anda, mas que não deveria andar? O que o ser humano pratica como que é prudente e o que ele pratica como que é algo insensato? Alguém poderia compartilhar conosco? Só para a gente ficar um pouco mais participativo, senão eu vou ficar falando.
Sim, 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 Quando você faz bem, você faz bem o seu próximo. Quando você tem alegria, você tem alegria da salvação. Então não basta só você ter um relacionamento com Deus, mas você ter um terreiro que suporta esse relacionamento. Porque o açaí faz todo o tratamento do terreno para suportar. Ele suportar muita carne. sim. É porque não é só a construção, né? É para que finalidade é a construção, né? Uhum. Sim, sim. Sim, sim. Uhum. Porque faz sentido. Você vai. Qual que é a finalidade da construção? O que ela vai comportar, que ela precisa de suportar, né? Faz sentido. Mas se tratando de prudente e insensato, quais são as características do insensato ou da insensatez? Quais são as características? Vamos enumerá-las aqui para a gente poder começar a falar. Quais são as práticas da pessoa que está no caminho da insensatez? Quais são as práticas dele? Do insensato? Vamos ver, vamos começar a falar. Uma prática do insensato. Você sabe aquele que pensa apenas em si mesmo. Então, o seu nível de egoísmo é muito alto. Ele pensa o que vai trazer benefício a ele, pessoalmente ou materialmente. Jesus fala em outro lado, né? Ele está sendo sensato, porque ele ensina algo que eu acho que é muito maneiro. Ele manda a gente calcular. Ele fala, aquele que ama pai, mãe, que vem mais que a mim, não é disso. Aí ele vai falando, aí na frente ele fala assim, para a gente calcular, para não ser como um construtor que não planejou a construção, na metade dele preparar, para que não seja como um rei, que é em guerra contra o rei, com seu exército menor, e ele, antes disso, vai lá e faz o acordo. Então ele quer pensar, mas qual é a nosso meio de pensar? É a Bíblia, é a palavra de Deus. É o que ele então, calcular, pensar, repensar, tirar dúvidas, aprender e é uma forma de ser sensado. Agora, quando opera a mesma função, se justamente dependendo do que de mim, dependendo do que eu tenho, nem sempre. Sim. É porque o insensato, é igual você falou, uma das características do insensato, não lê a Bíblia, não tem uma vida devocional, não tem uma vida de fidelidade, sabe? Se não tomar cuidado, ele vai ficar muito
à mercê das obras da carne, sabe? Então, todos esses são os caminhos de uma vida de insensatez. É infiel, por pensar em si mesmo, você nunca pode contar com ele. Como é uma linguagem do pastor. Ele vive flutuando. Dá para contar com quem é insensato, irmão? Não dá para contar com ele. E o mais engraçado é que no caminho da sensatez, ele até te dá a palavra dele. O pastor chega, não, pastor, estamos juntos, pode contar comigo. Mas cadê ele, irmão? Esqueci. Eu tô cá, não sei aonde já. Vive flutuando, irmão. Sim. E a minha intenção aqui de trazer essa questão da insensatez é porque pode ser que se nós não tomarmos cuidado, nós até damos uma passadinha nesse caminho, irmãos. Nós pegamos um atalho e a gente tem que tomar cuidado com o atalho, porque na grande maioria quem pega atalho se perde, né? Porque o atalho é uma ideia de tentar render o caminho, um atalho que você não conhece, você vai acabar se perdendo nele, vai ter que voltar para trás e pegar o caminho de origem de novo. Então, o que eu estou querendo mostrar é que muitas das vezes, talvez se nós não tomarmos devido cuidado, pode ser que nós estamos dando uma passadinha por esse caminho da insensatez. Pode ser. E tem Lucas 12, Jesus mesmo fala a parábola do rico insensato. E ele dá a parábola do rico insensato. O cara era rico. E ele olha para o que ele tinha e ele vou fazer com isso. Não tem que caminhar. Ele não tinha acreditado na generosidade que Deus atribuiu, né? E aí ele aumenta o celeiro, ele amplia sua função, para que no final ele diga para ele mesmo: olha quanto eu tenho, vou dar tudo para mim. É o próprio Deus fala: a Deus me interesse a oportunidade reiterada na sua vida, porque você diante de mim é pobre. O caminho da insensatez, ele aparentemente, ele soa muito positivo, irmãos. Só de tomar cuidado. É porque, qual que é a mensagem que se prega hoje? Estou falando de mensagem, mas não estou falando de igreja, estou falando do modo geral. O pastor Arlindo está aqui e ele atua numa área em que hoje, bom, os próprios, na grande maioria deles, ou numa parte deles, não vou falar a grande maioria, porque a grande maioria deles são sensatos, mas há uma minoria que estão pregando uma mensagem para os pacientes que está fora do comum. A irmã vai lá para clinicar, e a fala de alguns preocupa com você, o negócio é você ser feliz, e não sei o que tem lá mais, para de se importar com os outros. E aí a gente vê o reflexo disso na rede social. Um povo insensato que não sabe o que fala, que não está nem aí para o que fala, e que eu sou si mesmo, que são os direcionamentos que estão tendo, irmão. E se nós não tomarmos cuidado desse caminho da insensatez, porque a proposta do rapaz lá do Lucas 12, a princípio ela era boa, a plantação dele foi tão rica que cresceu demais da conta, e ele não tem mais aonde ajuntar, porque o celeiro dele está pequeno. Proposta boa, peraí, eu vou chamar a máquina, eu vou abrir aqui para o lado, eu vou fazer mais um galpão para que eu possa estocar cada vez mais o meu celeiro. Mas ele está vivendo somente em favor daquilo. Louco! O que dirá se hoje pedires a tua alma? Eu não tenho o que falar, porque o caminho da insensatez dele está muito intenso. Então, hoje, se nós não tomarmos esse cuidado, nós vamos sair disso e vamos preocupar somente com nós mesmos, como disse a Débora, como você disse, e vamos preocupar somente com nós mesmos. Não, irmão, porque a linguagem hoje, a pregação hoje o negócio é ser feliz, irmão. Está te fazendo bem? Continua. Ué? Aí vem para a igreja aqui e o negócio começa a ser totalmente diferente.
Lá fora está mandando se preocupar só com você, que dentro está dizendo assim, ame o seu inimigo. Ore pelos que te perseguem e abençoe os que te maldizem. Se nós estivermos andando no caminho da insensatez, nós vamos fazer isso, irmão? Por isso nós temos que vir para o caminho da prudência. Porque no caminho da sensatez, irmão, nós vamos ter muita dificuldade de caminhar. No caminho da prudência, nós vamos ter muita dificuldade de caminhar nele. Porque o caminho da prudência não está vinculado somente a nós mesmos. Está vinculado a todos. É por isso que o apóstolo Paulo está dizendo lá em Efésios, e a fala dele em Efésios é: enchei-vos. O enchei-vos não está falando para o indivíduo. Porque se fosse para o indivíduo, ele falava: enche-vos. Enche você. Enchei-vos. Está falando do grupo aqui, ó. É nós nos enchermos. E você percebe, aí depois ele vai dizer assim, olha, e não vos embriagueis com vinho que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí depois ele começa a falar como que a gente vai se encher. E como que a gente se enche? É na reunião, correto? Aí tem um grupo de pessoas, e quando se reunirem, que uns tenham cânticos, outros tenham salmos, e outros tenham hinos espirituais. Bom, então está falando de um grupo. Então enchei-vos. É nós nos enchendo uns aos outros. Porque se for para mim encher, né? Aí tem um pastor que faz uma ilustração bacana disso. Se você puxar sua respiração, encher o seu pulmão e segurar, e falar para você assim, não solte, segura. Não solte, segura. Você vai morrer por falta de ar? Tem ar no seu pulmão, né? Você está morrendo porque você não tem condição de soltar esse ar. E se a gente tomar cuidado, como igreja, nós estamos assim. Nós estamos nos enchendo. Mas quando a Bíblia vai dizer para nós, enchei-vos, é nós nos enchermos uns aos outros. Não é só para nós. Não é só para mim. Não é igual o moço lá de Lucas 12. É só o celeiro dele. Não. É o compartilhado. O que Jesus está nos ensinando aqui é que nós deveremos viver essa vida compartilhada. Essa vida compartilhada. Queridos, para fechar, o efeito do sermão de Jesus sobre aqueles que ouviram. Então, se nós falamos aqui naquilo que é insensatez, é só a gente fazer a outra parte que a gente está sendo sensato. Tá bom? A outra parte é só a gente fazer a outra parte que está sendo sensato. Como disse o Sandro, é só deixar aflorar o fruto do Espírito. A começar pelo amor. O fruto do Espírito. Amor, paz, longanimidade, benignidade. Troca a mansidão por paciência, né? Porque paciência acho que é melhor, né? Paciência. Quem que é paciente, irmão? Deixa eu ver. Levanta a mão, os pacientes. Gente, quando alguém levantar a mão no negócio que talvez você tenha dúvida, não olha rápido não, porque senão fica ruim, né? A Bela levantou a mão e o Lucas olhou para ela. Não, mano. Não, gente, a Bela levantou a mão, o Lucas falou assim, o quê? O que o Lucas falou quando ele olhou? Qual que é a fala do Lucas quando ele olhou para você? Eu tô brincando. Não, mas o olhar dele já escreveu um dicionário, né, irmão? Uma enciclopédia, né, bastante. Brincadeira, né, mas só para tirar um pouquinho da atenção aqui. Eu me perdi aqui nos pacientes porque o Lucas tirou minha atenção. Quem são os pacientes aqui? Deixa eu ver. Cadê? Levanta a mão. Beleza. E você percebe que quando se fala de paciente, a maioria dos que levantam a mão é fleumático, pastor. A maioria dos que levantam a mão é os fleumáticos. Os coléricos, sanguíneos, né? Não levanta a mão, né, irmão? Sabe por quê, né? Aí eu esqueci, eu posso levantar a minha, tá, irmãos? Eu sou sanguíneo, mas eu sou paciente, Sara. Não deixa a Sara pensar. Sou? É porque quem tem que falar é o outro, né? Né, Lucas?
Mas perguntando pro Lucas, a Bela é paciente, Lucas? Não, fala a verdade, Lucas. Está dentro da igreja. Se você não falar a verdade, vai cair um raio na sua... Meu Deus do céu. Ah, mas tá bom, porque... Como é que vai? Como é que é, Berenice? Paciência tem limite. É. Boa pergunta. Já que o senhor falou, qual que seria o limite da paciência, então, gente? Hã? A raiva, né? Se ela tem limite, qual que seria o limite da paciência, né? Gente, brincadeira à parte, né? Mas é assim mesmo, tá? Mas a gente tem que buscar, irmãos, a paciência, tá? O salmista ensina muita gente lá no Salmo 40, né? Ele diz assim, olha, esperei com paciência. Irmão, pensa em duas virtudes, né? Quem é que gosta de esperar? Ninguém, né? Aí você imagina agora, além de esperar com paciência. Mas agora, brincadeira à parte, irmão. Mas não tem uma turma que gosta de testar nossa paciência? Fala a verdade. Só para vocês entenderem, ó. Eu fui na... Ó, gente, gente, eu volto a repetir. Quando eu falo um negócio desse, não olha para trás. Eu acabei de falar que alguém que gosta de testar a paciência, o pastor vai lá e olha para Adriano. Não, tô brincando. Tô brincando. Tô brincando, tá, gente? Aí eu fui no Coelho de Nis ontem. Ó, pra você ver que tremendo. Eu fui no Coelho de Nis ontem, aí eu fiz uma compra lá, deu R$160,07. Aí eu fui e dei a moça R$200. Aí como deu 7 centavos, eu fui dela 10 centavos para me voltar 40. Aí ela tá com os R$40 na mão, aí chamou a menina do lado para trocar R$20 para ela. A menina trocou o dinheiro para ela e voltou com o dinheiro para ela trocado. Aí ela tá lá pensando o troco que ela me voltar. Tá anotado no papel, tá na tela, ela tá lá pensando o troco que ela me voltar. Aí eu falei, tá tudo certo. O povo já tava sumindo com o carrinho lá para frente já, e eu tô aguardando a menina lá. Aí a moça foi, viu que ela tá com dificuldade, a moça foi, chegou, olhou a notinha, aí falou assim, deu 167. Quando for assim, você pode voltar os R$40 de troco, porque como dificilmente está se pagando em dinheiro, né? Você pode voltar R$40 de troco, não tem problema não. Aí beleza, aí pega e vai a outra moça agora para trocar os R$20 de novo para voltar com R$20 normal. E eu falei para ela assim, só que eu também já dei ela os 10 centavos para compensar os 7 centavos. Mas no final deu certo, depois de uns 5 minutos, mais ou menos, 7 minutos, conseguimos resolver o negócio. Aí eu peguei os R$40 que de início estava na mão da menina já, que ela podia ter me dado dele já, quase que eu peguei da mão dela, mas como eu sou paciente, né? Aí eu peguei, coloquei no bolso, aí nesse intervalo de tempo, a Esther já tinha me mandado, irmão, você tem noção que demorou. A Esther tinha me mandado mensagem, oi, cadê você? Normal da Esther, e a Sara já tinha ido ao meu encontro. A Sara chegou lá, aconteceu alguma coisa, pai? Eu falei, não, só tá resolvendo o negócio do troco aqui só. Provavelmente, dá cá, filha, esse R$40, põe na sacola, obrigado. Aí, sabe? Então, assim, gente, para nós aqui, tá? É um ensinamento para nós. Gente, vamos tomar muito cuidado com a geração que está chegando agora, tá? A turma aí dos 15, 20, até os 25 anos. Sabe por quê? Porque a gente tem muita... Eu lá em casa, por exemplo, eu tenho muita dificuldade com o óbvio. Eu não gosto de ficar falando o óbvio. Lá, a Hanna, como é que é o nome da outra menininha? Elisa. Todo dia tem que falar, Hanna, vai arrumar o quarto, Hanna, vai escovar o dente, Hanna, vai tomar banho, está quase na hora, vai lá, vai arrumar. Porque são crianças. Tem que falar mesmo. Tem que viver falando o óbvio. Agora, a nossa dificuldade é ficar falando o óbvio para quem já atingiu uma pequena maturidade. Só que aí, a gente vai ter que continuar falando, sabe por quê? Porque aquilo que é óbvio para nós, ainda não está sendo óbvio para o outro. E aqui é que nós vamos nos aperfeiçoar. Eu sei, por mais difícil que seja, porque para mim
Fazer aquela leitura estava muito simples, mas para ela não. Eu preciso de respeitar essa dificuldade do outro. E se nós não tomarmos cuidado, nós vamos atropelarmos os outros aí, vamos ser agressivos em palavras, sabe? Então, se a gente não tomar cuidado, se a gente não desacelerar um pouco nisso aí vai acontecer aquilo que o pastor fala que nós devemos tomar muito cuidado. É não perder o coração das pessoas. Irmão, se você perder o coração de um ouvinte aqui, você vai ter que cortar um dobrado para conseguir o coração dele de novo, irmão. Sabe? Então toma muito cuidado com isso. Ah, mas é um óbvio, eu sei. Fala 500 vezes, mano. Você que tem a avó aí, você que tem a avó que já está lá com seus 80, 90. Quando você vai lá, não conta você a mesma história? Tem que ouvir, ué. Então tá tudo certo. Tá, irmãos? Queridos, fechando aqui, tá bom? Entendido sobre prudência e insensatez, irmão? Entendido? Pelo amor de Deus, não vão tropeçar nesse negócio mais, não? 28 e 29, na verdade, a gente já leu, né? Assim aconteceu quando Jesus terminou de dizer essas coisas, as pessoas ficaram admiradas com seu ensino, pois ele as ensinava como alguém que tinha autoridade e não como os escribas. Irmãos, aqui Jesus ele não se apoiava como os escribas, que apoiava em pessoas antigas. Eles sempre usavam os exemplos dos antigos. Jesus, por muitas das vezes, usava ele como exemplo, e a fala de Jesus era diferente. Jesus falava como quem tinha autoridade, e Jesus podia falar como exemplo porque ele vivia aquilo que ele pregava. A nossa dificuldade é ter que usar tantos outros que nos antecederam, é porque nós estamos falhos nesse exemplo. E eu já disse uma frase e volto a repetir. O discurso convence, mas é o exemplo que arrasta. Então, não adianta discurso convincente se nós não tivermos um bom exemplo, uma boa vida, uma boa vivência com as pessoas. Então, irmãos, é por isso que eu digo, come 1 quilo de sal com alguém para você conhecer quem é ele, né? Eu vejo essa facilidade, né? O Júlio, mas a Yasmine chegou agora, mas ele tem muita facilidade de que as pessoas o conheçam. Eles não estão blindados, não, quer me conhecer, quer, irmão, vou lá em cá tomar um café comigo, você vai saber quem eu sou, velho. Você vai saber quem é minha esposa, você vai saber quem de fato nós somos. Para que senão você cria uma imagem de mim e amanhã talvez você vai achar, mas eu não sabia que você era assim não. Mas você não quis tomar um café comigo, saber quem eu sou, você não quis comer 1 quilo de sal comigo, irmão. Demora uns 30 dias para gastar 1 quilo de sal, hein? Você me conhecer de fato. Tem gente casando hoje, não, mas eu não sabia que você era assim não. Você não sabia que você estava cego pela paixão, hein? Porque a paixão não nos permite ver como deveríamos ver. Ou seja, então o que acontece, irmão? Jesus ensinava, não, a Bíblia diz como quem tem autoridade, não. Na verdade, hoje nós podemos dizer, Jesus ensinava com autoridade, porque ele tinha autoridade. Jesus não simplesmente como escribas e fariseus exercia poder sobre as pessoas, não. Ele exercia autoridade. Porque exercer poder é muito fácil, é uma faculdade que você tem diante de uma patente, diante de um eclesiástico, e você pode exercer esse poder sobre as pessoas. Agora, bom mesmo é quando você consegue exercer autoridade. Autoridade você pode pedir de uma forma educada que a tarefa vai ser cumprida. Agora, o poder você tem que existir. Aí você quer usar autoridade. Meu filho, vai lá, arruma aquele quarto. E o filho não vai. Lá em casa é desse jeito. Aí quando não fala assim, aqui ó, na hora que seu pai chegar, eu vou falar com ele. E o quarto é arrumado. O bom mesmo é que se arrumasse o negócio sem precisar de falar isso 1, 2, 3, 4 vezes. 1000 vezes. Mas Jesus, meu irmão, ensinava como quem tinha autoridade. E aquele povo ficou maravilhado. Aquele povo não se cansou, desceu dali, irmão, maravilhado. Agora é só colocar em prática e vai viver uma vida extraordinária. Presbítero Rafael, por favor. Hoje foi o segundo. Gente, finalizamos o Sermão da Montanha. Domingo que vem, a gente vai falar disso na prática agora. A gente falou isso aqui muito na teoria, domingo que vem vai falar isso na prática. Tá bom? Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Ninguém quer fazer essa pergunta, né? Muita coisa, já está bem esclarecido a administração da palavra de Deus, né? Então, agora que o discurso convence, mas o exemplo arrasta.
escribas ficavam na tradição de Jesus, no exemplo. Mostrou tudo aí para a gente, aquilo de correto, porque ele fazia mostrar isso de sermos da montanha, ensinamentos para nossas vidas, que nós possamos colocar em prática. Então a gente tem que melhorar muitas das coisas. Então, eu estou vendo o presbítero comentando sobre o livro de Levítico que nós estamos lendo. Se você vê ali, você tinha dificuldade até de sobreviver ali, né? Das cobranças de Deus, mas queria pôr o povo da forma dele, respeitá-lo, né, para colocar nos limites dele aquilo que ele veio fazer. Se deixasse o povo, mesmo ele com aquela severidade ali, você vê que quantas pessoas rebelaram, morreram por desobediência. Então, estou achando bastante interessante as leituras, né, saindo fora aqui um pouco. Então nós hoje vamos aos nossos avisos, né? Hoje nós temos um grande culto, louvor, adoração na nossa grande ceia do Senhor. E também a gente hoje é dia de trazermos alimentos, né, para depositar aqui no altar as pessoas menos favorecidas, né? Então que a gente não venha esquecer de trazer esse alimento que será consagrado, abençoado aqui, né? Vamos ajudar, né? Vamos colaborar e ajudar a quem precisa. Coloque-se de pé, vamos orar a Deus. Toda a nossa gratidão, né, por esse tempo maravilhoso aqui na escola dominical é algo interessante para nossas vidas, para a nossa vida espiritual, nosso crescimento. Né? Pai Santo, nós te adoramos, na beleza da tua santidade, entregamos mais esse tempo que nós passamos aqui com gratidão ao Senhor por tudo que o Senhor já fez nesse dia para nossas vidas, o Senhor está fazendo, vai continuar fazendo. Entregamos todo o nosso coração para que o Senhor venha nos dirigir, nos orientar, Pai, nos trabalhar em nossas vidas para que nós possamos, Deus, a cada dia ser melhores e chegar, Deus, a um padrão daquilo que realmente venha agradar ao Senhor, Pai. É por isso que estamos aprendendo a Tua Palavra, porque o Senhor, Deus, é santo, é perfeito e quer que nós vivamos em santidade, Senhor. Entregamos todo esse dia nas Tuas mãos, que as bênçãos do Senhor continuam sendo derramadas sobre as nossas vidas, como igreja do Senhor. Nós estamos aqui porque nós confiamos naquele que é todo-poderoso, que fez, faz e irá fazer por nossas vidas o tempo todo, Pai. Nós louvamos ao Senhor, glorificamos, damos graças, Pai, por tudo, por todos os teus benefícios, Senhor. Leva-nos em paz, guardar pelas tuas mãos de poder, Pai. Logo mais estaremos aqui com nossos corações abertos, preparados para estar louvando o Senhor e participando da comunhão com o Senhor, que é a ceia do Senhor, Pai. Nós louvamos, glorificamos e te agradecemos no nome de Jesus. Que Deus abençoe a todos.